Eita caralho, mas esses religiosos gostam mesmo de passar vergonha, viu? Olha o que o cara fala pra mim. Se eu fosse igual a Deus, por que eu precisaria ter um relacionamento com Ele? Foi para isso que fomos criados. Somos a imagem e semelhança. Que semelhança, amigo? Eu por acaso sou onipotente, onipresente, onisciente? Como é que eu posso ser semelhante se a gente não tem nada de parecido com Deus? Deus, ele manipula a realidade. Deus, ele controla a aparência. Ele controla todo o aspecto da realidade. Ele não tem uma limitação física. Ele voa, ele manipula a realidade. Ele não precisa pagar por nada. Ele não paga por comida, não paga por sexo. Tem tudo de graça. Só estala os dedos e tudo aparece na frente dele, já que ele supostamente é onipotente, né? Aí ele fala assim: eu ia ser igual a Deus, porque eu precisaria ter um relacionamento com Ele. Foram para isso que somos, não somos iguais, até porque não temos o poder dele. Ué, amigo, se o seu Deus, ele queria seres perfeitos iguais a Ele, por que ele criou a gente? Então como que o João Vitor Ferreira, como que Deus pode me julgar de ser pecador, sendo que Ele poderia ter feito seres que fossem iguais a Ele? Então por que ele criou os seres humanos? Se ele já sabia que ia ser falho e pecador. Então quer dizer que Deus, ele vai me julgar por uma coisa que é culpa dele mesmo, né? Por culpa que é dele mesmo. Porque em tese, ele não, você mesmo acabou de admitir que ele poderia fazer seres humanos que fossem perfeitos iguais a ele. Então, amigo, a culpa é toda do seu Deus. Por que ele me criou então? Eu não pedi para ele me criar. Eu não pedi para ele me pôr no mundo. Por que o seu Deus de merda, filho de uma puta, me criou? Já que ele poderia ter feito seres que fossem perfeitos iguais a ele. Ah, ele fez isso para dar oportunidade. Oportunidade de quê? Mas eu recuso essa oportunidade. Oportunidade que envolve tortura, que envolve crianças serem estupradas, doenças, fazer tudo isso para nada, sendo que ele poderia criar seres que fossem parecidos com ele. Então por que ele criou a humanidade? Ele criou por mero capricho, né? Para os outros ficar bajulando ele, ficar chupando o saco dele. Hein? Olha que religioso mais arrombado, filha da puta! Né? Vamos falar outras caras aqui? São tudo bandido. Deviam estar tudo preso. Defender que um Deus joga vírus e bactéria. O cara não refutou nada meu argumento. Olha o que a merda que esse cara tá falando. Se Deus, ele poderia ter feito seres que fossem iguais a gente, por que caralhos ele criou a humanidade? Porque ele quis dar um propósito, um plano de redenção, mas eu recuso. Até porque esse plano de redenção envolve tortura. Não é só a diversidade bobinha. Quer dizer que Deus, ele vai criar um mundo para crianças, animais serem torturados, porque Deus, ele criou uma natureza para um animal devorar o outro, só para ele ficar lá. Agora eu vou criar um mundo caótico, hostil, violento, porque as pessoas vão me admirar, porque eu vou dar oportunidade para elas, sendo que elas não pediram para nascer. Eu não consenti o seu Deus pegar a porra da minha pessoa e me jogar no mundo com doença, seu religioso filho de uma puta, tá? Porque são tudo safado. Sempre tentam dar um jeito de malandro, né? De justificar. Aqui, ó. Se eu fosse igual a Deus, então por que ele não fez então? Então quer dizer que Deus, ele cria a gente falho, sabendo que a gente vai ser falho, e mesmo assim ainda tem a cara de pau de julgar? Por que criou então? Era mais fácil não ter nem criado. Por que criou? Se ele poderia ter feito seres que fossem perfeitos iguais a ele. Quer dizer que ele cria um ser humano falho e ele vai julgar e vai foder com o ser humano falho. Então você mesmo está admitindo que a culpa do mundo tá desse jeito é do seu Deus, né? Porque se ele faz o ser humano falho sabendo que vai ser falho, porque ele, em tese, ele é onisciente, né? Aqui ele fez outro comentário, esse filho da puta. O mundo jaz no maligno. Tá lhe faltando muito para aprendizado para o mundo é maligno, porque a maioria dos problemas que quem cria é o seu Deus, né? Quem criou as doenças foi ele. Até esses seres humanos que fazem o mal também foi ele que criou. As limitações físicas que os seres humanos têm, que ocasionam um ser humano ter que trabalhar, porque Deus, ele poderia dar tudo de graça. Mas ele não tem o caralho. Se você põe um filho no mundo, é sua obrigação cuidar da comida, da casa. Até porque essas pessoas não pediu para nascer. O seu Deus criou porque quis. Tá, seu religioso vagabundo?
Olha só que esse cara aqui, ó. O ser humano foi criado para governar a terra. Caralho, meu. Como que Deus entrega um mundo para um ser humano perverso, um humano maligno governar a terra? Mas em tese não era Deus que tinha que governar a terra. Quer dizer que Deus ele entrega o mundo para bandidos, para assassinos, para criminosos governar a terra? Então esse Deus ele é mau. Ele é mau, ele mesmo está assumindo aqui, ó. O ser humano foi criado para governar. Então como que Deus bota o ser humano para governar a terra, sendo que ele já sabia que o ser humano ia ser maligno, caralho? Como que ele cria um mundo para pessoas perversas governar a terra? Assim como Deus governa o céu, mas Deus não obriga o ser humano a fazer o que ele quer. Ah, mas não obriga? Não obriga, mas ele criou esses vagabundos. Ele não obriga, mas ele criou. Ele pôs no mundo e já sabendo que os caras iam ser tudo assassino, que os caras iam ser tudo bandido. Mas ele não obriga, mas ele criou. E aí? Ele ainda continua sendo culpado, porque se eu tiver um filho, eu sei que esse filho vai ser um assassino, vai ser um estuprador, e eu ponho ele no mundo do mesmo jeito, e o que eu tô fazendo? Eu continuo sendo culpado, porque eu tô sendo conivente que ele cometa o crime. E Deus não tem culpa? Deus não tem culpa o caralho. Foi Deus que criou esses bandidos. Foi ele que criou, então ele tem obrigação de deter, de colocar limite nesses caras. Né? De punir esses caras se esses caras cometerem crime. Mas Deus pune? Não, ele não pune, ele só vai punir depois da morte, né? Depois que o estrago já tá feito, depois que a criança já foi estuprada. Deus ele só pune o mal depois que o mal já tá feito, né? Ou seja, e ainda tá sendo conivente, né? Porque imagina, isso seria a mesma coisa agora de um bandido, um assassino assaltar uma loja, estuprar. Eu sei que esse bandido vai assaltar uma loja, vai matar uma criança. Eu posso prender o bandido, impedir que ele cometa crime, até porque eu já peguei ele em flagrante. Não, eu vou lá e eu deixo ele terminar o ato malévolo, só para depois punir. Né? Punir algo que fui eu mesmo que criei, né? Porque em tese, quem é que criou esse bandido? Em tese, Deus ele poderia apagar esse bandido da existência e apagar as memórias. Se tinha alguém que gostava dele, já não vai gostar mais, porque ele vai apagar a memória. Então acabou essa discussão. Então Deus ele me entrega um ser humano, Deus não obriga o caralho, Deus ele é conivente, já que ele pode impedir, ele pode acabar com esses assassinos, com esses bandidos e prefere deixar ele lá, eles abusar das crianças, matar as pessoas. Ele não obriga, mas ele cria esses bandidos. Ele não só cria, como ele também permite, ele é cúmplice, porque ele é conivente. Não tem essa aí de, ai Deus não criou o homem para governar, tá? Deus não obriga, mas ele é conivente, tá? Ele é conivente com os crimes, porque se ele não queria, se ele sabe que o ser humano é mau, por que ele criou? Por que ele criou se ele já sabia que o ser humano foi mau? Ah, para dar um propósito, mas quem disse que as pessoas que estão consentiam? Eu não consenti o Senhor Deus me criar. Isso aí é abuso. Quer dizer que a criança ela vai ter que ser abusada, o menino vai ter que passar fome, a outra criança vai morrer numa bomba, só para o seu Deus, os outros verem que o seu Deus é maravilhoso, para dar um plano de redenção dos bandidos que foi ele mesmo que criou. Redenção como se todo mundo quisesse participar desse propósito, né? Propósito que envolve tortura. Propósito esse que os próprios religiosos não sabem explicar, né? Então ele mesmo admitiu que Deus poderia ter feito o mundo perfeito. Então ele mesmo está assumindo aqui que a culpa do Deus dele ter criado o mundo tá mal é por culpa dele mesmo. Porque olha o que ele falou. Se eu fosse igual a Deus, olha só o que ele falou aqui, ó. Aí, ó. O próprio religioso está falando que Deus ele poderia ter feito os seres humanos, ou seres que fossem parecidos com ele, ou seres humanos perfeitos, né? Não precisava nem ser necessariamente Deus, mas poderia ser igual a ele, perfeito igual a ele, porque em tese, se existe alguma possibilidade desse ser imperfeito ou disfuncional, ele já ia saber e não ia criar. Mas não, ele cria os seres falhos só para cumprir os propósitos dele, sendo que essas vítimas não consentiram, sendo que ele não está ensinando porra nenhuma, porque em tese de todo o mal que existe no mundo é culpa de Deus, porque quem criou esses assassinos foi ele. Quem criou? Ah, mas ele criou para o bandido se arrepender? Ah, sim, então quer dizer que Deus ele vai fuder com várias pessoas só para o bandido. Então por que quando vai se arrepender lá na cadeia?
Por que não vai se arrepender lá na cadeia? Na prisão? Vai se arrepender na cadeia. Tem que deixar o ser humano fazer maldade? O seu Deus, ele é conivente com os crimes. Teu cu. O ser humano foi criado para governar a terra. Tá? Aqui, ó. O mundo vai ter tribulações e doenças mesmo. É o reflexo do ser humano. Reflexo do ser humano, caralho. Não foi o ser humano que criou as doenças? Foi o ser humano que criou os tsunami, as bactérias, os vírus? Reflexo do homem, caralho, onde que é reflexo do homem? Como que você explica? Como que você fala que uma coisa danificada pela própria natureza, uma natureza que não foi o ser humano, por acaso foi o ser humano que criou as bactérias? As bactérias, Adão estava lá no paraíso, aí Adão e Eva foi lá no laboratório, que eu saiba que quem criou as bactérias foi o seu Deus. Então como que você fala que é culpa do ser humano, sendo que não foi o homem que fez isso? Foi o homem que criou as doenças, os vírus, as bactérias. E muito vai ter tribulação, mas eu não pedi para o Senhor Deus me criar, pode ir removendo. Quer dizer que o Senhor Deus, ele cria o mundo sem o consentimento dessas pessoas, arremessa a pessoa no mundo cheio de doença, aí depois vai querer exigir que eu me submeta a esse propósito, mas eu não pedi para eu nascer. Nem que Deus ele fizesse isso com boa intenção, coisa que ele não fez, ele poderia fazer porque ele estaria mexendo com a individualidade de outras pessoas. Se você for para o céu ou para o inferno, a responsabilidade é sua. Aquele tá defendendo a ideia do inferno. Quando eu falo que tem que prender e colocar esses religiosos tudo na cadeia, né? E da pena de vocês já sabem, né? As pessoas acham que é exagero. Mas olha o que esse cara tá falando aqui. Ó, se você for para o céu e para o inferno, a responsabilidade. Não, a responsabilidade não é minha, eu não pedi para nascer. O Senhor Deus que me obrigou. Então quer dizer que o Senhor Deus vai me torturar em chamas ardentes, num fogo, só porque supostamente eu não adorei e não bajulei ele? Que eu não chupei o saco dele? Como se, então quer dizer que então esse cara está defendendo tortura. Olha o que esse cara está falando. Esse cara aqui é um bandido. Olha o que ele está defendendo. Ele está defendendo que a pessoa merece ir para o inferno. Não, ninguém merece ir para o inferno, amigo. Nem Hitler. Nem Hitler merece ir para o inferno. Tá? As pessoas podem ir para a cadeia, sofrer pena de morte, mas ninguém merece ser vítima de tortura. Seu canalha, filha da puta. Ainda mais o seu Deus, né? Porque o seu Deus, ele é muito cômodo. Ele me joga num mundo cheio de doença, com crime, sendo que eu não consenti ele me criar. Ele me criou porque ele quis. Ele me impõe um monte de limitações físicas, me joga num mundo cheio de doenças sem eu pedir, que é um abuso. Saiba que se você cria uma pessoa sem o consentimento dela e obriga ela a vir para o mundo, você já em tese você já é um abusador, porque essa pessoa não pediu para nascer. Eu não pedi para estar nesse mundo de merda. Foi o Senhor Deus que me criou. Então uma vez que o Senhor Deus ele me cria sem o meu consentimento, interfere na minha individualidade, sendo que ele já sabia que eu não ia gostar de estar nesse mundo, e mesmo assim ele me colocou, e isso quebra o direito dele me julgar, porque ele é um abusador. Eu não pedi para nascer, pode me tirando desse planeta. Que mentalidade é essa? Você é um filho da... Ô João Vitor Ferreira, você é um filho da puta, você. Aqui, ó, mundo vai ter tribulação dos assassinos que ele criou, das doenças que ele mesmo criou, e ele ainda tem a cara de pau de falar que a culpa é do ser humano. Culpa do ser humano é o caralho, seu filho da puta. O teu cu que é culpa do ser humano. É muito fácil, né? Fazer foi muito fácil. Sabe o que o Senhor Deus ele é? Ele é o famoso papai e mamãe criou pro mundo. Largou a humanidade, criou e me meteu no pé. Ainda fala que é do reflexo humano. Como que é do reflexo humano? Ah, mas é por Deus, ele criou as doenças porque o ser humano desobedeceu. É, amigo, se o seu filho desobedecer, experimenta o seu filho desobedecer você e você espancar, bater nele e no laboratório criar um vírus, introjetar no corpo dele para ver os tantos anos de cadeia que você não vai pegar, seu arrombado. Religioso, safado, sem vergonha. Fazer foi muito fácil, né, amigo? Fazer foi muito fácil, né? Aqui, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui. O mundo vai ter tribulações e doenças mesmo. É reflexo do ser humano. Como que é reflexo do ser humano? Sendo que não foi os seres humanos, sendo que existe o mal natural. Como que você explica o mal natural? As bactérias, os vírus, as doenças, as limitações físicas que a gente tem, as escassezes de recursos que Deus coloca, é tudo culpa dele, porque Deus ele poderia dar comida infinita, bebida infinita, sexo de graça, mas ele não dá. Então ele é um abusador.
Ele dá ameaça de tortura se a pessoa cair fora do planeta. Ah, o religioso, você não pode cometer suicídio, senão você vai pro inferno. Então, pô, então ele tá tirando o meu direito, aqui de eu não ficar no mundo, caralho. Então, ao mesmo tempo que ele fala que não faça isso, não fala aquilo, ele viola todo o tempo a minha individualidade. É a tua bunda, ô Vitor Feira, que ele não criou as bactérias, que ele não criou as doenças, foi o homem? Ah, mas é porque Adão e Eva não justifica. Não, o fato de Adão e Eva ter ainda mais por um motivo fútil, por uma maçã que foi ele mesmo que colocou lá. É a mesma coisa agora de eu pegar no quarto do meu filho e colocar um doce envenenado e eu falar, filho, não come esse doce, que esse doce está envenenado. Eu mesmo vou lá e coloco o veneno, o meu filho de 5 anos come, aí depois eu brigo com o meu filho, vou torturar meu filho porque ele me desobedeceu. Ah, vai tomar no cu, vocês são doentes, porra! Doente é isso que vocês são. Aí, ó. Foi o ser humano que criou a natureza para um animal devorar o outro? Como que você fala que é doente? E se é reflexo do ser humano, quem é que criou esse ser humano? Segundo, não foi o seu Deus de merda que criou o ser humano? Foi o seu Deus, não foi? Então a culpa é toda dele. Porque em tese você mesmo admitiu aqui, ó. Olha como você se contradiz. Se eu fosse igual a Deus, por que eu teria que ter um relacionamento com ele? Relacionamento de doentio, né? De tortura, de sofrimento. Ó, foi para isso que nós fomos criados. Nós somos mas não somos iguais. Ué, mas quer dizer que o seu Deus, ele cria um ser humano imperfeito, sem o consentimento, sabendo que muitos desses humanos não vão gostar de ser criado, que não vão gostar de ficar. Faz isso sem o consentimento deles, né? Sem o consentimento deles. Aí, ó, sem o consentimento deles, sem a gente consentir, sendo que ele poderia ter criado seres que fossem perfeitos, mas ele vai criar os seres imperfeitos só para os outros ficar bajulando ele. Olha, eu criei um mundo cheio de doença, eu vou julgar o ser humano mal que fui eu mesmo que criei. Isso é doente, vocês são doentes. Vão se internar, seus bando de filha da puta. Falar que um pai tem direito de maltratar os filhos, um pai que entrega o mundo para seres humanos perversos. Se você tivesse uma casa, você teria filhos assassinos, bandidos, de maneira premeditária, só e prejudicar os outros filhos, ter um filho assassino, um filho bandido para matar os irmãos, os outros filhos inocentes, só para Deus falar, olha como as pessoas são, olha como eu sou maravilhoso, olha o que é o reflexo do ser humano que foi ele mesmo que criou, caralho. Ele mesmo que criou o ser humano imperfeito e agora bota a culpa na gente? Ah, vai tomar no seu cu.